E aí, pessoal, aqui é o Júnior. Vamos falar hoje um pouquinho sobre como se defender dessa questão da grande naturalização que está acontecendo aqui na Itália, trazendo muitos processos, exigindo documentos novos e tentar refutar um pouco a questão dessa circular que o Ministério do Interno enviou a todos os comunes, né, para tentar agilizar o nosso processo, finalizar o nosso processo, tá? Então vocês estão com o teu processo entregue no Comune, né? E vocês estão aguardando o desfecho do processo. O oficial do estado de Tivoli decidiu que você precisa apresentar o atestado de desembarque para comprovar que seu antenato desembarcou posterior à lei de 1889, tá? Então você deve buscar argumentos para dizer que não tem essa necessidade desse documento, porque normalmente a maioria das pessoas o antenato veio antes de 1889 e vai ter estado no Brasil durante esse período. Como que você vai argumentar? Vai argumentar da seguinte maneira: olha, o Brasil já emitiu um documento chamado CNN, Certificado de Não Naturalização, onde atesta que esse cidadão italiano em território nacional até hoje, até os dias de hoje, nunca se naturalizou brasileiro, nem por força de decreto, nem por solicitação de naturalização. É um dos argumentos que você vai utilizar, tá? Mas se ele insistir, isso aqui não tem muito valor, não sei o que, você vai verificar a data de nascimento, o ano de nascimento do filho desse cidadão italiano, tá? Daí você vai dizer, tá, então bom, vamos dizer que ele teve em 1889 e se naturalizou em 1889, tá? Se o filho nasceu antes dessa data, o filho não podia abdicar da cidadania italiana. É o mesmo caso que teria de uma certidão positiva de naturalização. Se a certidão viesse positiva e o filho tivesse nascido antes da naturalização propriamente dito, o filho não perdeu o direito. Não perdeu o direito à cidadania italiana. Então você vai argumentar dessa maneira. Muitas vezes eles vão dizer, mas a lei mudou. E você pergunta, mas qual que lei que mudou? Onde que me explica? Porque eu não estou conseguindo entender. Porque a Lei 91/92 continua a mesma. A circular que regulamenta a questão da cidadania italiana nos processos administrativos aqui na Itália, que é a Capa 28, continua a mesma. Então, o que mudou? Nós recebemos uma circular do Ministério, tá, mas o que diz a circular? Tá? Então, vamos entender o que diz essa circular. A circular está dizendo para eles darem preferência aos processos que ocorrem ah, que o pessoal nasceu, que chegou no Brasil depois de 1889. É para isso que é para dar preferência para esses processos. E os demais processos segurar e acompanhar o desfecho que vai ter na forma judicial. E então, mais um argumento para vocês é dizer, olha, já foi em segunda instância julgado inconstitucional, improcedente, o recurso do Ministério Interno, dizendo que essa lei não pode ser mudada, não deve ser mudada, que não tem embasamento jurídico, né? Algum outro país qualquer chegar aí e dizer, mesmo que seja o Brasil, que nós somos no Brasil, mas em qualquer outro país dizer, tomar a cidadania à força praticamente, ou por decreto, ou de forma autoritária, retirar a cidadania do país estrangeiro, retirar a cidadania italiana do cidadão italiano nascido na Itália por um decreto. Não é assim que funciona, tá? É totalmente inconstitucional. Então, essa pessoa que veio da Itália, nasceu na Itália e foi para o Brasil, continuou italiano. E também tem que explicar para esse pessoal que na época do Brasil não existia rádios, assim, não existia um veículo de comunicação como hoje existe na internet. Então, obviamente, eles nem ficaram sabendo desse decreto. Além de que eles são como nós. A maioria de nós que vem para a Itália não sabe falar direito italiano. Ainda mais o pessoal que vem do sul que fala italiano, que é um dialeto diverso do italiano vero, né? Então tem que ter um pouquinho de consideração e explicar para a pessoa, olha, o que se falava lá na Itália, no Brasil, esses estrangeiros se falavam italiano, veneganês, falavam uma mistura de veronês, de genovês e uma mistura grande de dialetos, e então eles mal e mal entendiam o português, tá? Então fica essas dicas para vocês lutarem um pouco contra isso e explicarem, dizer, olha, mas onde que está? Então fica esse apelo para vocês fazerem para o Comune, né?
de tentar insistir, explicar a situação para eles de como que funciona, como é que estava acontecendo, como é que é a forma que a gente está vendo isso de fora. E também tem a questão dos 180 dias, tá? Que é o prazo que demora o processo administrativo. Caso passe desse prazo, eu sugiro a vocês, ó, passou de 180 dias, busquem um advogado e entre com um pedido de mandado de segurança, uma ordem de obrigação de fazer, para se como emitir esse documento. Eles são obrigados a ter finalizado esse documento de 180 dias, a não ser que eles tenham uma demanda muito grande. Então, normalmente, quando a gente faz cidadania, faz em comunas pequenas, eles não têm essa demanda tão grande que podem justificar, olha, nós temos muito serviço, não temos tempo de finalizar essa documentação, né? Então, tenta buscar essa parte. Chegou até no final, explicou, ele segurar o teu processo até os 6 meses. Chegou 181 dias, já busca um advogado e entra com um pedido de obrigação de fazer, tá? E faça com que eles emitam uma declaração, alguma coisa, para que vocês finalizem esse processo, tá? Fica essas dicas para vocês e vamos tentar se ajudar, vamos tentar combater essa situação da grande naturalização que não existe, né? Não tem grande naturalização se o próprio Brasil está emitindo a CNN, que é o certificado de não naturalização desses cidadãos italianos que vieram da Itália para o Brasil. Um abraço.